Alunos de pesquisa operacional 2, agora nós vamos ver o nosso último modelo de localização, um modelo que foi desenvolvido para a alocação de centrais para certas áreas de telefonia de celular, tá? Bom, basicamente a gente vai ter que entender antes de construir esse modelo como é que funciona a rede de telefonia celular. Então, como é que funciona? Você está usando o seu celular ali e ele está captando ou recebendo ligações através de uma antena e a comunicação é feita através de centrais entre as várias antenas, tá? E aí o que acontece com essas várias centrais? Você tem uma rede de telefonia que permite a comunicação entre os vários celulares, tá? Muito bem. O que é importante no momento que a gente vai construir uma rede de telefonia? Basicamente a gente vai ter uma área e a gente vai dividir essa área aqui em hexágonos, como se fosse uma colmeia, tá? E aí, o que é importante? Você vai ter que definir quais áreas vão ficar responsabilidades para quais centrais. Então, quais centrais aqui vão estar responsáveis por quais áreas geográficas. Tá? Nesse exemplo aqui, o que a gente tem aqui, a área 3 e 4, estão sob a responsabilidade da central 2, que por sinal está posicionada nessa área 4 aqui. E a central 1, que está posicionada nessa área 1, ela vai ficar responsável pela área 1 e pela área 2. Tá? Como é que a gente pode representar essa decisão? A gente poderia eventualmente utilizar um vetor. Então, esse vetor, como é que funciona? O primeiro elemento do vetor representa a primeira célula, ou a primeira área, e eu aloquei a central 1. Na segunda célula, ou área, eu aloquei a central 1, conforme está aqui no gráfico. Depois eu tenho aqui a célula, ou área 3, está alocada para a central vermelha, ou 2, e idem para a área ou célula 4. Eu tenho também ela alocada para a central 2. Tá? Muito bem. Agora, qual que vai ser a nossa variável de decisão, portanto? Vai ser a seguinte, eu vou ter uma variável que vai indicar se uma determinada célula I está alocada para uma determinada central J. Então, se isso acontecer, por exemplo, a célula 4 está alocada na central 2, que é isso aqui, a central 2 aqui está responsável pela área 4, essa variável ganha o valor 1. Ou ainda, se por exemplo a célula ou área 2 está sob a responsabilidade da central 1, ganha o valor 1. Se eu fosse colocar x22, ou seja, será que a célula 2 está sob a responsabilidade da central 2? Não, então aí ganharia 0. Tá? Muito bem. Quando eu faço essa alocação, eu vou incorrer em custos. O primeiro custo que a gente vai ver é o custo de cabeamento. É um custo C34, que é o custo de cabeamento entre a célula 3 e a central 2, tá certo? Que está localizado na célula 4, aqui no caso. Você também tem um custo de cabeamento entre a central 1, que está na área 1, ou na célula 1, e a sua antena, que está instalada aqui nesse local, aqui nessa área 2. Tá? Muito bem. Além do custo de cabeamento, a gente tem uma coisa chamada custo de handoff. O que é o custo de handoff? Suponha que você tem um determinado cliente que está nessa área 2 e, eventualmente, ele se move para essa área 4. Repara que, ao fazer essa movimentação, eu vou ter que trocar a ligação que está sob a responsabilidade da central 1 para a central 2 gerenciar essa ligação. Então, ao sair dessa área e ir para uma área na qual a central é diferente, eu vou pagar um custo de mover essa ligação de uma central para outra. Tá? Agora, se eu estou na área 3 e me movo para a área 4, como essas áreas aqui eu tenho a mesma central com responsabilidade sobre essas áreas, então eu não vou pagar nada. Aqui o custo é 0. A mesma coisa de 1 para 2 e de 2 para 1. O custo de handoff é 0. Tá? Continuando então, veja o seguinte, a gente tem que tomar cuidado porque uma determinada área não pode ficar sob a responsabilidade de duas centrais simultaneamente. Então, por exemplo, essa área 2 aqui, ela não poderia ficar sob a responsabilidade das centrais 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu poderia escrever como isso algebricamente. Eu poderia falar que para a célula 2, então veja o seguinte, ó, lembrando aí que o primeiro índice é sempre um índice relativo à nossa célula, né? E o segundo índice, no caso aqui, é relativo à central. Então, célula 2
pode ser alocada para a central 1 ou 2. Isso é igual a 1. Por quê? Se esse cara for 1, esse tem que ser 0 e vice-versa. Os dois não podem ser 0, ou seja, essa área não pode ficar sem nenhuma central responsável. Então, essa restrição algébrica satisfaz essa condição aqui. Eu poderia escrever ela de forma mais geral. Repara que o índice K, que é o índice das centrais, eu vou fazer uma soma, como eu fiz aqui. E o índice I eu fixo, eu dou um valor para I e faço a soma em K, que é o índice das centrais. Tá? Agora, o que é interessante? No momento que eu faço a alocação das minhas células para uma central, eu tenho que olhar para saber se aquela central tem uma capacidade. Né? Será que essa capacidade está sendo violada? Então, veja que em cada área eu tenho uma demanda que eu devo atender, e ao alocar essa área, eu estou colocando essa demanda para gastar a capacidade daquela central. Tá? Então, como é que eu posso escrever isso? Vamos pegar, por exemplo, a central 1. Então, aqui eu vou ter o lambda 1 do que? Do cliente 1, ou seja, a demanda do cliente 1 que foi alocado para a central 1, a demanda do cliente 2 que foi alocado para a central 1, a demanda do cliente 3 alocado para a central 1 e a demanda do cliente 4 alocada para a central 1. Veja que eu estou multiplicando por x, por quê? Porque isso aqui é uma variável binária e somente haverá esse gasto, esse consumo da capacidade da central, se de fato houver a alocação para a central. Então, no caso aqui, eu vou considerar lambda 1 e lambda 2 consumindo a capacidade da central, porque de fato houve a alocação da célula 1 para a central 1 e da célula 2 para a central 1. Eu poderia resumir isso aqui, que eu coloquei só para a central 1, eu posso colocar para qualquer central K. Então, veja que o índice K é o índice da central, e aqui a soma é sempre justamente nas suas áreas, nas suas células. Tá? Aqui está um modelo completo, que é não linear, a gente já vai ver por quê. Esse modelo não linear tem um custo de cabeamento que está dado aqui, de você ligar a área I para a central K, e aqui você tem o custo que a gente chama de handoff, que é o custo de você ter um cliente I e J. Né? Será que eles estão na mesma central? Se eles não estiverem na mesma central, se eles estiverem na central, essa variável vai ser 1, a gente já vai ver daqui a pouquinho por quê, e aí você não paga o handoff. Se eles estiverem em centrais diferentes, essa variável é 0, e aí você paga o handoff. Tá? A gente já vai ver como é que funciona essa variável. Vamos só verificar as restrições. Repara que a gente tem a primeira restrição aqui, que toda a área tem que estar alocada em alguma célula, não pode ficar sem nenhuma central responsável por aquela área. Aqui eu tenho que olhar a capacidade da central, para cada central K, no momento que eu faço as alocações das áreas para uma determinada central. E aqui, finalmente, eu tenho aqui a variável que torna o problema não linear, que verifica, ela indica se a área I e a área J estão na mesma central. Se tiver, essa variável vale 1. Como é que funciona essa variável? Vamos entender um pouquinho melhor. Tá? Então, essa variável, vamos supor aqui que eu tenho essa solução. Né? Então, nessa solução, eu tenho aqui na célula área 1 e área 2 para a central 1 e área 3 e 4 para a central 2. Então, em termos algébricos, seria isso. Ó, área 1 para a central 1, área 2 para a central 1, igual a 1. Área 3 e 4 para a central 2, igual a 1. Tá? Então, vamos pegar essa equação aqui e vamos escrever ela para o caso particular. Vamos verificar o que acontece se eu escrever ela para as áreas 2 e 4, conforme essa solução dada aqui. Então, vou pegar esses valores aqui de solução e vou jogar nessa equação. Então, como é que eu vou escrever aqui? Ó? Y2, 4, I é 2 e o J é 4. Então, eu vou colocar aqui. E repara que eu tenho a soma em K, para as K centrais que eu tenho, que são duas. Então, vamos abrir essa expressão. Ó. Eu peguei aqui 2, 4 e o K. Então, o K é para a central 1, está aqui, e K é para a central 2, está aqui. Tá? Agora eu vou substituir esses valores aqui dentro. Então, por exemplo, o 2, 1 é 1, legal, mas o 4, 1 não aparece aqui, então é 0. Aqui o 2, 2 não aparece aqui, é 0. E o 4, 2 aparece aqui, é 1. Mas se eu fizer a soma disso, eu vou obter o y, 2, 4, é 0. Tá certo? Então, detalhe, como eles estão em centrais diferentes, esse y2, 4 é 0, e aquele termo lá na sua função objetivo, que era menos i, 1 menos esse y, ele vai virar 1, portanto eu vou pagar o handoff. Tá? Eu vou ter que considerar o custo de handoff entre essas duas áreas, com esta solução, com esta alocação.
Agora vamos dar uma olhadinha no 3 e 4. Então, se eu pegar essa mesma solução para o 3 e 4, eu vou substituir aqui 3, 4. Então, 3, 4, 3, 4. Para a central 1 e para a central 2. Vou pegar o 3, 1, 4, 1. 3, 1, 4, 1 não tem nada, está 0. Agora, o 3, 2, 4, 2. 3, 2, 4, 2 é 1 e 1. Então, a soma disso daqui vai dar 1. E o y3, 4 é 1. Ou seja, esse termo aqui sendo o valor 1, eu subtraio 1 menos esse valor vai dar 0. E multiplicado pelo valor de Randolph, o custo de Randolph que eu vou pagar para o caso dessas duas áreas aqui é 0, porque elas estão sob o domínio da mesma central. Tá certo? Então funciona, essa variável funciona. Muito bem. Só que o problema é o seguinte, veja, eu não posso colocar um problema não linear, o solver não resolve não linear, tem que ser tudo linear. Então eu vou fazer uma transformação de variáveis para transformar esse produto em algo linear. Mas antes disso, o que é importante eu verificar? Veja o seguinte, como é que funciona esse produto de duas variáveis? Se o x1 é 1 e o x2 é 1, eu vou ter 1. Se, por exemplo, o x1 é 0 e o x2 é 0, eu tenho 0. Tá? Então, como é que eu vou trabalhar com essas coisas aqui, né? Eu vou transformar esse produto num equacionamento com desigualdades, tá? Que vão ser equivalentes. Aí você fala, nossa, mas isso é equivalente a isso? Só usando desigualdades eu consigo ter o mesmo comportamento desse produto? Consegue. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer alguns casos. Se x1 igual a 0 e x2 igual a 0, eu vou jogar nessas desigualdades e vamos ver se vai dar exatamente o comportamento que está nessa tabela. Vamos ver, ó. Então, nessa tabela aqui, ó, se x1 e x2 são 0, o z tem que ser 0. Ó. x1 e x2, 0. Z é 0. Z é menor que 0. Z, aqui vai dar maior ou igual a menos 1. Isso aqui é uma restrição redundante. E aqui, ó, por essa e por essa restrição, eu tenho que z tem que ser igual a 0. Tá? Então, o primeiro caso funcionou. Agora, vamos ver o seguinte. O segundo caso aqui vai ser o quê? O x1 igual a 0 e o x2 igual a 1. Pela tabelinha, isso tem que dar 0. Então, vamos fazer aqui o que vai dar. Ó. Substituir aqui, ó, z menor ou igual a 0, z menor ou igual a 1. Isso aqui é redundante, essa aqui é mais restrita, essa restrição. Essa outra restrição, ao substituir os valores, vai dar z maior que 0 e z maior ou igual a 0. Z menor ou igual a 0 maior ou igual a 0, z tem que ser 0. Então, ok, esse caso também funcionou. Agora vamos ver, x1 igual a 1, x2 igual a 0. Né? Aqui pela tabelinha tem que dar 0. Então, vamos lá, ó. Se eu substituir aqui, essa restrição é redundante, essa aqui não é. Esse aqui é menor ou igual a 0, esse é maior ou igual a 0. Então, aqui também maior ou igual a 0. Por essa e por essa restrição, z tem que ser 0. E para finalizar, se x1 e x2 forem iguais a 1, então o que vai acontecer? Pela tabela tem que dar 1, o z tem que dar 1. E de fato, aqui se eu substituir, z tem que ser maior ou igual a 1 e z menor ou igual a 1, ou seja, z igual a 1. Então funcionou, essas desigualdades aqui podem substituir esse produto. Tá? Agora veja o seguinte, eu tenho que fazer isso para todos os possíveis pares dados por x de ik vezes xjk. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é criar uma variável que indique se a célula I e J estão na mesma central K, que é o Z e JK, que na verdade equivale a esse produto. Tá? Então, eu vou pegar esse produto que eu tinha bem simples e agora eu vou colocar 3 índices, né? Z e JK igual a x e k vezes xjk, e vai ficar desse jeito as nossas desigualdades. Tá? Para considerar células I e J e central K. Então, se eu pegar agora essa restrição e colocar no meu modelo, eu vou ter um modelo no qual as variáveis todas são lineares. Eu só coloquei uma variável auxiliar Z e JK, que na verdade é Y e J, e esse Z e JK faz o mesmo papel daquele produto de x e k vezes xjk. Tá? Isso aqui funciona igualzinho. Esse modelo linearizado é equivalente àquele modelo não linear. Eu peguei aqui um exemplo numérico, que eu coloquei as demandas por várias células, a capacidade para as centrais, o custo de cabeamento está dado nessa tabela, o custo de Randolph nessa, e a gente colocou isso dentro do GUSEC. Tá? Então aqui a gente tem os conjuntos I de célula, J de célula e o conjunto K de centrais. Aqui você tem os parâmetros de capacidade, células, custos fixos, custo de Randolph e capacidade da célula. E aqui o arquivo onde vai ser salvo o relatório de valores obtidos. Aqui a gente tem x, y e z, variáveis aqui binárias, tá?
O nosso Z aqui, ele não necessariamente, ele é uma binária também, mas aqui eu deixei restrito, não tem problema nenhum. E aqui no caso, eu tenho o equacionamento matemático do modelo. Vamos dar uma olhadinha em detalhes. Ó, então eu tenho aqui minimização dos custos de cabeamento e handoff. Depois eu tenho aqui exatamente aquela restrição colocada de capacidade da central, é a primeira. E aqui depois eu tenho a restrição de tem que ter pelo menos uma área alocada a uma central, não pode ficar sem área nenhuma sem nenhuma central. E finalmente aqui eu tenho também a definição do y e j em função do z e jk, como uma soma de z e jk em k. E finalmente aqui eu tenho as restrições que garantem que a não linearidade de z, mas eu coloquei as restrições de desigualdade que eu posso fazer isso sem ter uma não linearidade. Tá? Aqui eu tenho um relatório que ao invés de eu consigo associar o índice ao valor que eu obtive, para eu indicar qual foi a área que foi alocada para aquela central, né? Qual foi a central que foi alocada para aquela área. Aqui é um truque que a gente já tinha usado em aulas anteriores. Esse truque foi explicado já em outros modelos de localização. E aqui eu tenho, finalmente eu mandei imprimir a expressão inteira da função objetivo, tá? Ao invés de só imprimir a variável z ali. Dá na mesma, né? Eu poderia ter colocado o z ou colocado essa expressão inteira, tá? Aqui estão os nossos dados de capacidade central, alocação de uma área para uma única central, aqui o custo de cabeamento, o custo de handoff e a demanda por cada célula. Tá? E aqui estão a definição dos conjuntos. Conjunto de I, que é o conjunto de células, conjunto J também de células, e aqui o conjunto de centrais, de 1 a 2. Tá? Esse foi o nosso resultado para esse exemplo. Repara então que a célula 1 foi alocada para a central 1, a célula 2 para a central 2, a célula 3 para a central 1 e a célula 4 para a central 2. E aqui está a alocação em termos de resultados de tabelas que a gente obteve, né, dos custos aqui. Tanto o custo de handoff aqui e o custo de cabeamento. Tá? Muito bem. E esse foi o custo total que a gente obteve. Tá? 28. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse exemplo é bastante complexo, mas ele é bem interessante e bastante próximo de problemas reais aí que a gente encontra na telefonia. Então, é isso que eu tinha para falar essa semana. Obrigado e até a próxima semana. Tchau.